Olá, meus amigos. Data da gravação deste vídeo, data da gravação desse vídeo, 3 de outubro de 2016. Bom, eu vim agora falar aqui sobre as eleições, né? Eu não sei quando é que eu vou pôr no ar isso aqui, eu só sei que eu vou pôr no ar uma hora aí. Vamos falar das eleições municipais, outubro de 2016, eleições municipais da cidade de Araraquara e região. Muito bem, foi uma campanha curta, isso curta em todo o país, todo o Brasil acompanhou as eleições, aí as campanhas curtas em pouco tempo na TV e poucos dias de campanha. Bom, quem foi eleito prefeito de Araraquara? Edinho Silva, do PT, foi eleito para ser pela terceira vez prefeito da cidade de Araraquara. Edinho Silva, que foi ministro da Dilma enquanto governo brasileiro, governo nacional. Muito bem, muitos protestos. Eu não estava também torcendo. Eu não estava torcendo para que o Edinho fosse eleito, mas o povo quis assim, né? O povo quis que Edinho fosse prefeito da cidade de Araraquara, interior de São Paulo. O povo quis assim. Muito bem. Eu votei em outro candidato. Eu votei num candidato nada a ver, mas era um candidato novo. Bom, o candidato a prefeito tinha 22 anos de idade. Mas o cara tinha boas ideias, tinha um ideal. E também era uma tentativa de mudar o quadro, em vez de ficar votando sempre nos mesmos, os mesmos que estiveram no poder, os mesmos que estiveram governando, mandando na cidade, não é? E Araraquara tem um ranço nojento que não deixa com que a cidade cresça, que não deixa com que a cidade progrida. Esse ranço não deixa a cidade crescer tanto como cresceu Ribeirão Preto, como cresceu São Carlos, como cresceu Limeira, sabe, como cresceu Campinas. Araraquara tem 220 mil habitantes. Ribeirão Preto tem uns 30 anos a menos e tem em torno aí de 750 mil habitantes. Então, Ribeirão Preto cresceu bem mais que Araraquara, logicamente, está quase 3 Araraquaras, né? E não estou dizendo que Ribeirão Preto não tenha problemas. Toda cidade tem problemas. Não importa que cidade seja, seja brasileira, seja cidade americana, cidade suíça, não importa. Toda cidade tem seus problemas. Umas mais, outras menos. Então tem essa chiadeira geral, né, do povo que escolheu o PT. O pessoal falando, pô, mas o Edinho, ele tá sendo investigado pela Lava Jato e não sei o que lá, de repente o cara vai ser preso. Eu não sei qual é a verdade nisso. Eu não quero aproveitar esse espaço aqui agora para ficar metendo pau em informações que eu apenas ouvi falar de terceiro e quarta pessoas. Então eu não quero entrar nesse mérito, mas eu fico muito triste porque as pessoas podiam mudar a situação. Não estou dizendo que deveriam votar no Célio Peliciário, né, lá do PSOL. Mas, sabe, a campanha a prefeito de Araraquara foi nojenta. Repito, a campanha para a prefeitura de Araraquara, São Paulo, foi nojenta. Me dava ânsia de vômito. Por quê? Por que, que o Edinho ganhou a prefeitura de Araraquara? Por que ele ganhou? Porque todas as vezes em que o Edinho concorre, essa é a terceira vez, essa foi a terceira vez, todas as vezes em que o Edinho do PT concorre, ao invés dele usar o tempo dele para ficar atacando os adversários, ele faz a campanha dele. Ele mostra as propostas dele. Então, esses candidatos, os outros candidatos, parece que eles estavam todos afinados ao PMDB, as coligações do PMDB. Então,
todos eles aproveitaram para tirar o horário para ficar falando mal do Edinho. E o Edinho era candidato, o Edinho nem era prefeito nessa última gestão. A atual gestão aqui era o Marcelo Barbieri, que está sendo prefeito pela segunda vez. A primeira administração dele, ele fez muito bem. Já a segunda foi uma lástima. Deixou a cidade endividada, abandonou a cidade. Sabe, teve postos de saúde, postos de atendimento de saúde, que não tinha telefone, não pagou o telefone, a NET foi lá e cortou. O Gigantão, o ginásio de esportes Castelo Branco, teve que ter a sua luz cortada, porque não pagou a energia elétrica. Então, ele representa um partido que sempre representou a elite dominante, não vou falar araquarense, é araraquarana. Araraquarano, para você que não sabe, para você que é de fora, é o pior tipo de araraquarense que existe. Ele acha que o carro dele vale sempre mais do que os outros. Ele acha que ele não deve respeitar as leis porque ele tem mais grana. Ele acha que a calçada dele, só as pessoas que ele gosta podem pisar na calçada dele. Então, esse aí é o araraquarano, é o tipo de araraquarense que ele é um tipo de gente, por exemplo, na Vila Harmonia, os araraquaranos, eles fizeram lá um chuncho para proibir que se construíssem prédios de apartamentos na Vila Harmonia. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles não querem gente debruçada na sacada, olhando para o quintal dele, olhando para as piscinas dele em casa. Por causa disso, não se pode construir prédios na Vila Harmonia. Olha só que bonitinho, os bebezinhos lá não querem que as pessoas moram em casas, então quem mora no apartamento, quem mora nos andares mais altos, acaba acidentalmente vendo o quintal, os quintais das outras casas. Mas eles não querem gente assim. É uma gente fresca, é uma gente nojenta, é uma gente que tem um rei na barriga, sabe? Pelo menos ganhou um governo popular aí. Pelo menos é um cara que faz mais pelos pobres. Não votei no Edinho Silva, né? Eu tinha minhas razões para não votar nele, mas de todos era o menos ruim. Os outros estavam usando o horário político, o horário que eles tinham, ao invés de fazer propostas, ficaram só apontando o dedo e acusando o Edinho Silva. Porque se o Edinho Silva estivesse fazendo isso também, aí fala, pô, não tem candidato que presta. Mas o Edinho, ele aproveitou apenas o seu horário para fazer as propostas, para mostrar as propostas. E claro, ele ganhou o voto das pessoas mais pobres, das pessoas da periferia, aquelas pessoas que moram, por exemplo, no Jardim Roberto Celmidei, que o Jardim Roberto Celmidei foi um bairro extremamente injustiçado há mais de 37 anos, porque a elite dominante de Araraquara, a elite araraquarana, essa elite nojenta, essa elite satânica, eles não queriam os pobres perto deles. Eles não queriam casas populares em seus bairros de elite. Então, o que eles fizeram? Mandaram construir as casas lá no Celmidei, lá perto de Cesário Bastos, entre Américo e entre Bueno de Andrada, entre Rosa Martins. Por isso, o povo foi morar lá longe. E quando o pessoal chegou lá, os primeiros moradores, só tinha o setor 1, o setor 2, as pessoas não tinha asfalto nas ruas do Jardim Roberto Celmidei. Quem é morador mais antigo sabe que eu estou falando a verdade, né? O Jardim Roberto Celmidei fica aqui a uns 3 ou 4 quilômetros aqui da onde eu moro, mas era difícil, não tinha asfalto, o ônibus era precário, o ônibus às vezes ficava atolado, passageiro descia do ônibus para empurrar. A pessoa chegava no trabalho toda suja de barro. Era um sofrimento enorme. Tudo porque essa elite nojenta araraquarana, sabe? Eles não queriam os pobres perto deles. E assim funciona em Araraquara.
Assim a vida funciona em Araraquara, gente. É uma elite nojenta que, porque é dono de uma empresinha de bosta, acha que manda na casa dele, na rua dele, no quarteirão dele, na cidade toda. É a história do porteiro argentino. Ele é apenas um porteiro, mas ele pensa que é dono do prédio. Então, o povo escolheu Edinho Silva para ser prefeito da cidade de Araraquara. Pelo menos ele foi nas outras 2 vezes. Ele foi um bom prefeito. Claro que todo político deixa a desejar, mas ele foi muito melhor do que o Marcelo Barbieri, que largou a cidade tudo esburacada, cheia de dívidas. Não estou dizendo que o Edinho fez uma administração que é como se fosse Deus estivesse administrando. Não, não é. Não é. Porque os políticos brasileiros, eles sempre deixam muito a desejar. Mas ele fez um bom trabalho, eu tenho que admitir. Eu não quis votar no PT devido aos escândalos, né, que nós todos conhecemos aí de corrupção. Então quando você vê que um partido não presta, às vezes a gente deixa de separar as coisas e pensa que todos os membros daquele partido não prestam. Mas ele teve aí uma boa administração para provar que ele é capaz. Em Motuca, cidade da região de Araraquara, João Ricardo Fascinelli, do PT, voltou a ser prefeito da cidade novamente. João Ricardo, que é um amigo meu, eu estudei com ele, e também não vou pedir nada para ele, só porque é meu amigo, né? Nunca pedi, também não vou pedir. Parabéns, Ricardo. Se você voltou à prefeitura de Motuca, é porque você fez um bom trabalho e o povo reconheceu isso. Por hoje, por esse momento então, eu volto com mais vídeos aí para você.